Olá, meu nome é Vanessa, estou aqui com a minha parceira Bianca. Nós somos psicólogas e estamos aqui para bater um papo com você, que é mãe ou pai de adolescente, a compreender melhor esse universo da adolescência. E se você tem dificuldade para lidar com seu filho e regras, então esse vídeo é para você. Fica aqui com a gente, acompanhe todas as nossas dicas e orientações. Vamos lá? O não é extremamente importante e ele deve fazer parte da vida do seu filho adolescente. Com certeza. Ter disciplina, ter regras, limites, organização é fundamental, porque vai trazer não só uma qualidade de vida para vocês, porque a partir do momento que a gente vive com o outro, basta ser uma pessoa, né? Pra gente precisar ter regras, ter limites. O que é seu, o que é meu, o que você deve fazer, o que eu devo fazer. O seu espaço, o meu espaço, para que a gente consiga conviver bem. Sim. Quanto mais adolescente. Imagina uma sociedade, falar em termos maiores, uma sociedade sem regras. Não existe, não dá. Não tem como. Uma casa sem regra já vira um caos, uma bagunça. E aí eu não digo nem só pelo aspecto físico, né, de desorganização, mas do tanto de complicações emocionais que isso traz mesmo. De conflito, de perrengues, de estresse, de ansiedade. Tudo isso pode ser evitado. Então, essa disciplina, essa regra, esses limites devem ser colocados, devem ser reforçados na adolescência, porque é uma nova fase e é uma fase que tem aí muitos conflitos, muitas mudanças. Vocês perdem muito o controle nesse momento, porque o adolescente está ali cheio de autonomia, cheio de querer viver liberdade. Então, essa disciplina, essa regra tem que dar uma reforçada. Claro que você tem que deixar ele também à vontade para viver essas experiências novas, mas não pode perder o controle aí da situação. E a gente sabe que às vezes é muito difícil, né, manter esse controle, exigir ou então fazer com que essas regras sejam cumpridas, mas a gente está aqui para te ajudar. E aí, primeiro, eu gostaria de te lembrar que essa regra, esses limites, eles não são só importantes para manter o ambiente em casa mais harmonioso, mas também preparar o seu filho adolescente para a vida lá fora, né? Para a sociedade. Todo ambiente tem regras, tem disciplinas a serem cumpridas. Então, deveres, quando ele já tem direitos, deveres, quando ele já tem essa vivência em casa, é mais fácil ele se adaptar aos locais, a maneira de que ali como ele deve se comportar. Como ele deve se comportar. Então, facilita bastante. E isso é como se fosse assim, uma experiência prévia, isso, que vai preparando ele para dar conta de outras exatamente situações, de outros ambientes. Então, por saber que isso realmente às vezes é difícil para vocês, né, de colocar e de fazer cumprir essas regras, a gente trouxe hoje 2 elementos bem assim principais. Existem vários, né, mas a gente vai falar hoje aqui sobre 2 que podem estar interferindo aí nessa situação de colocar as regras. Isso, então. O primeiro, a gente pode pensar acerca da própria educação em casa, né? De como isso tem sido feito. Então, a forma como vocês agem com o filho de vocês no dia a dia vai interferir diretamente como o seu filho vai agir com você. Isso. O pai ou é um reflexo, é um né? reflexo. Os pais que são permissivos demais, eles deixam o filho deles à vontade para fazer da forma como eles acharem que seja melhor para eles, né? Sim. Então perdem meio que o controle da situação. E aí quando esses pais querem pôr ali a ordem, a regra, exigir, a disciplina, né? querem exigir por acharem justamente que tá demais, já vão à vontade encontrar, demais, né? Exatamente, já vão ali se debater com uma resistência dos filhos. Porque eles já estavam acostumados, imagina, quando esse pai é permissivo desde a infância. Sim, olha quanto tempo aí, né? Vamos supor que, sei lá, seu filho tem 15 anos. São 15 anos vivendo nesse padrão de permissividade, de passar a mão na cabeça. Olha quanto então, tempo. para mudar é muito difícil. O adolescente vai resistir, vai achar que não é necessário, que não é importante. Não vai sempre possível. É sempre possível. Mas é a gente está colocando aqui as dificuldades enfrentadas pelos pais que são mais permissivos, que dão mais liberdade para que o filho faça da forma que o filho achar melhor. Mas a gente sabe que não tem como a gente agir da forma que a gente acha melhor em todos os ambientes, imagina. Sim, não dá. Não dá. Se todo mundo fosse fazer da forma que gostaria, né, que fosse. Exatamente. Então, por isso que desde casa é importante ele estar tendo essa vivência. E a gente sabe que essa dificuldade, nas práticas parentais mesmo, poxa, às vezes sou muito permissivo, às vezes sou muito autoritário,
às vezes deixa você aí em casa assim perdido. O que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? Então a primeira coisa é parar para pensar, reflete sobre o seu comportamento. Como é que está sendo essa sua prática? Se você está se você está impondo sem perguntar, se você está sendo muito autoritário, se às vezes você está utilizando muito da agressividade verbal ou física, ou se você tá ali só passando a mão na cabeça, dando muita liberdade, isso, deixando pra lá, relevando demais, sendo muito flexível. Então, o que a gente quer trazer aqui é que esses extremos, eles não são tão interessantes, sempre vai trazer uma complicação a mais aí, para o bem e para o mal, né? Mas o que a gente quer colocar aqui é que justamente vocês precisam ter um equilíbrio nisso tudo. É você lidar com o seu adolescente de forma gentil, mas ao mesmo tempo com firmeza. Então mostra para ele que existem regras, existem limites, que isso é importante para o convívio em casa, para o convívio na rua, na escola, futuramente no trabalho. Mas você vai passar isso sem gritar, sem se estressar, sem se exaltar, de forma gentil, conversando ali. Até porque isso não resolve. Sim, essa agressividade não vai resolver. Exato, não vai resolver. Então o caminho não é esse. A gente tem que buscar realmente a forma mais adequada para a gente lidar com isso. A forma mais positiva, né? Mais positiva, isso. Então, repense sobre como você está colocando essa educação para o seu filho, como é que você está passando essa educação, e tente trazer essa firmeza, mas ao mesmo tempo com gentileza. Isso aí. E a gente sabe que é complicado, mas a gente está aqui para poder te ajudar. Isso mesmo, Nessa. E é importante até a gente ressaltar aqui em relação à dificuldade que os pais enfrentam ao colocar essas regras, porque muitos adolescentes já começam a apresentar resistência. Isso. Principalmente quando essa regra era a mesma lá da infância. Muitos pais não fazem as devidas adaptações a essa nova fase. As atualizações, exato. A essa nova fase. É uma fase cheia de mudanças em relação ao aspecto físico, social, emocional, cognitivo. Então, essas regras, elas precisam de fato estarem coerentes com a realidade momentânea. Isso, elas precisam ser adaptadas. Se é uma nova fase, se ele está vivendo outras coisas, como é que aquelas regras vão ser aplicadas ainda lá quando ele era criança? Que já tinha dificuldade Sim. de seguir, né? Uhum. Apesar de que a gente sabe que na infância, apesar das dificuldades, ainda assim é mais fácil de contornar no caso dos adolescentes. Isso, o controle era maior, né? Era mais fácil contornar. Isso. Claro que depende de cada caso. Mas em tese realmente era mais tranquilo porque o adolescente ele é mais questionador. Esse senso crítico dele já está mais aguçado, né? Então ele questiona o porquê, eu não concordo, mas eu não penso assim. Então, para facilitar até essa imposição das regras, essas regras têm que ser coerentes às vivências, àquela realidade do adolescente. Uhum. Então, assim, a gente vê muito isso na clínica, né? No consultório. Que às vezes os pais chegam tratando o filho ainda como uma criança, querendo que o filho se comporte de determinada forma, mas é isso, você precisa perceber que o seu filho, ele tá mudando, ele tá crescendo, ele está amadurecendo, então é natural que ele vá ter realmente novos comportamentos, a gente fala muito assim, um comportamento mais questionador, que é justamente, poxa, isso que você tá me falando não faz sentido, mas por que você tá colocando isso? Por que eu tenho que fazer dessa forma e não do jeito que eu quero? Isso também, assim, apesar de trazer conflitos e dificuldades, às vezes, na interação de vocês, é interessante. É uma habilidade importante. Claro. Porque quando a pessoa questiona, quando seu filho questiona, ele tá ali se colocando, mostrando o que ele tá sentindo, tá ali colocando a sua sabendo vontade. Se posicionar, que é muito importante para as relações de uma maneira geral. Que ele se posicione, que ele realmente questione. Às vezes ele pode até não se posicionar da forma devida, por exemplo, né? Falar num tom de voz mais adequado, às vezes ele pode se irritar um pouco, ficar um pouco mais agressivo. Tudo bem que existe aí todo um treino, né, que a gente tem que avaliar direitinho para que ele realmente consiga utilizar essa habilidade de forma mais adequada. Mas o importante é que ele já está se colocando, que ele já está sabendo realmente se impor. Se expressar, não é? E isso porque ser passivo também não é legal. Não é saudável. Né? Ficar aceitando, não saber dizer não. Às vezes fica até trazendo ali dificuldades para o próprio adolescente, né? Angústias internas. Se submete a viver situações que são ruins para ele, justamente pelo fato de não saber se posicionar. Isso. Então,
observe que esse questionamento que vai surgir mais e que às vezes vai te dar esse determinado trabalho na hora de colocar as regras, tem o seu lado positivo. Isso. E que esse treino seja em casa do que lá fora, né? Isso, é melhor a gente aproveitar aqui agora, nesse momento, né? De casa, do que deixar pra ele lá fora, na escola, ou no trabalho futuramente, ou na casa do colega, né? Do amigo. Exatamente. Passar uma situação difícil porque não teve essa experiência prévia, né? Isso. No ambiente familiar. E até interessante se pensar sobre esse questionamento no ambiente familiar é que você pode muito bem estar acatando, ouvindo, na verdade acatando não, ouvindo o que o seu filho tem a dizer, esse questionamento, lembrando, claro, que você é a autoridade em casa, então a última palavra tem que ser sua, né? Isso. Mas dá esse espaço para ele se expressar, para ele dizer o porquê que ele não concorda, como ele tá se sentindo, ou porque isso é desconfortável para ele, né? E isso você vai passar que você está valorizando, validando ali a fala dele, o que ele está sentindo, e até a depender do argumento que ele dê a você, veja se não vale a pena acatar aquele argumento. Com certeza. E isso tá muito ligado, Bia, que você tá falando, à nossa primeira dica. Que é justamente assim, ao invés de você chegar e jogar a informação, né, de dizer, olha, a partir de hoje eu quero que você cumpra essa regra, você não vai poder fazer isso, você deve fazer aquilo, ao invés de chegar já impondo, já dizendo, converse, é isso que Bia colocou, dialogue, dê a ele a oportunidade de questionar, de falar, poxa mãe, mas será que não poderia ser dessa forma? Poxa pai, vamos tentar desse jeito, não gostei muito assim. Não é que você vai acatar aquilo que seu filho colocou, né? Mas que você vai dar espaço a ele para ele conversar. Isso, para ele dizer o que ele tá gostando, ou o que ele tá compreendendo daquilo, se ele gostou, se ele não gostou. Você que vai decidir no final se vai ser válido ou não aquilo que ele tá te trazendo. Mas dê essa oportunidade de conversar, né? Converse o porquê dessa regra, por que isso é importante para você, o que isso tem a ver com seus valores, com suas crenças, por que é interessante para ele, para o futuro dele. Então, essa conversa prévia vai fazer com que o seu adolescente ele se sinta mais confortável e mais motivado de seguir essas regras. Isso mesmo, com certeza. Eu acho que tem uma total diferença quando, né, essa dica é muito importante que você disse, Nessa, porque realmente quando a gente joga, impõe dessa forma a regra, como a gente disse inicialmente, o que ele pode fazer ali é resistir àquilo. É de não aceitar, é de começar a questionar. Então, para facilitar essa comunicação, esse convívio, é muito importante que você dê espaço ao seu teen, ao seu adolescente, para que ele se comunique, se expresse, e aí, a depender do que for trazido por ele, você dá a sua resposta final. Isso, né? Você pode optar em trazer essa flexibilidade, ou então realmente colocar aquilo como você já tinha definido, vai caber você ponderar isso. Mas o importante é dar esse espaço para o diálogo, abrir essa conversa com ele. Quando você dá ao seu filho essa oportunidade de conversar, de se expor, de colocar o que ele está sentindo, você mostra para ele que você se importa com o que ele está trazendo. Você se importa com o sentimento dele, com a opinião dele. Então, por mais que às vezes essa sugestão que ele deu, essa barganha que ele tentou fazer, né, em mudar a sua regra, por mais que às vezes não tenha saído do jeito que ele gostaria, né, que você ali se manteve firme e disse que não, vai ser dessa forma realmente como eu pensei, mas minimamente ele vai se sentir satisfeito. Sim. De ser ouvido, né, acolhido, de ser validado, acolhido. Poxa, por mais que meu pai ou minha mãe não mudou aquilo que eles estavam colocando, mas eles pelo menos me escutaram, levaram em consideração, pararam para pensar. Então olha como é positivo, né? Olha como isso é interessante para a relação de vocês. Isso, eu dizer isso agora. Ajuda, flui mais a relação depois dessas oportunidades que você dá de ouvir o seu filho. Então é sempre um exercício, assim. Eu acho que quando você, por exemplo, para pensar em outras relações que você tem, fora dessa questão aí, né? Você e seu filho, mas você com o seu parceiro, você com o seu chefe, você com sua amiga, quando tem essa conversa, olha como é mais gostoso, né? Com certeza. Olha como você se sente importante naquela situação. Então, quando você estiver tendo dificuldade, por exemplo, com o seu filho, para pensar em um outro relacionamento, de como você gostaria que fosse. Porque aí fica mais fácil, né, da gente comparar. Isso, exatamente. E da gente até se propor a mudar. Exato, porque aí você se coloca no lugar do outro. E aí você consegue
ter comportamentos mais assertivos naquele momento, que vão realmente surtir efeitos, que está propício a surtir efeitos em termos de um bom relacionamento. Com certeza. E a gente sabe também que muitas dessas questões que ocorrem, né, desses conflitos, dessa dificuldade de colocar a regra, do adolescente cumprir com essas regras, vai muito por conta da própria comunicação. E às vezes a sua comunicação não está sendo tão efetiva. Porque a gente sabe que é uma dificuldade geral, assim, né? Não é todo mundo que sabe se colocar, que sabe dizer de forma positiva o que está sentindo, sem às vezes magoar, sem às vezes tratar de certa forma muito negativa a situação. Então, é realmente algo que a gente aprende, essa comunicação, e que a gente tem que treinar para melhorar essa habilidade. Isso. E pode ser que você esteja precisando melhorar essa habilidade. Então, para pensar, poxa, será que eu estou conseguindo me fazer ser clara? Será que eu estou passando aquilo que eu gostaria? Será que a forma que eu estou passando, ele está compreendendo e está sendo positivo? Será que eu estou sendo muito agressiva? Será que eu estou falando demais e ele não está compreendendo? Então, faça essa observação e lembre-se, poxa, eu preciso treinar. Então, tenha mais experiências com seu filho, converse mais com ele. Aos poucos, isso vai ficando mais tranquilo, mais fácil, porque você vai desenvolvendo. Né? Com a prática, a gente vai desenvolvendo e vai melhorando essa habilidade. Mas antes, a gente precisa treinar. Isso, exatamente. Então, muito da resistência que esse adolescente tem em relação a essas regras impostas justamente por essa dificuldade na comunicação. Né? Como Nessa colocou aí, se você não tem essa comunicação de forma clara, de forma assertiva, positiva, objetiva, então ali esse adolescente é mais propício a resistir o que você impõe. Outro ponto a se observar é se toda vez que você procura seu filho é só para impor as regras, ou para dizer que não tá bom, ou que não fez direito, ou mesmo para colocar limite, para criticar, para colocar limite, porque aí também vai desgastar a relação de vocês e esse adolescente vai mais uma vez ser resistente a tantas imposições. Isso, porque a gente já surge logo aquelas frases, né? Ah, eu vi meu pai pra dizer isso. Ai, minha mãe de novo com essa história. Isso, exatamente. Porque fica chato, né? Fica repetitivo. Então, reflete sobre isso aí. Será que eu tô procurando meu filho sempre pra falar algo negativo? Sempre pra trazer uma demanda? Exatamente. Sempre pra impor um dever? Um dever, exatamente. Tem que ter um equilíbrio, então, né? Exato. Buscar esse equilíbrio, né? Essa dosagem certa aí, para que a gente possa realmente fazer com que a gente exponha, coloque ali das nossas regras, do que a gente considera que é importante e ao mesmo tempo dar essa abertura, facilitar um diálogo, fazer com que esse adolescente se sinta acolhido, se sinta validado, o que vai melhorar e muito, com certeza, o relacionamento de vocês. E essa prática, como a Nessa colocou aqui, do sempre estar praticando, estar dialogando, treinando, né? Exato. Isso também vai ajudar com que seu adolescente desenvolva habilidades que são importantes para todos os contextos, para a vida dele. Então, se em casa ele treina esse diálogo de se posicionar, de se expressar, dizer o que sente, o que está desconfortável, ele também vai conseguir fazer isso fora e não se submeter a viver situações que são ruins para ele. Então, ele vai aprender desde cedo a se posicionar e a poder buscar estratégias que sejam boas através do diálogo. E esse diálogo treinado, de tom de voz, do olhar, né, do olho no olho, da postura, do respeito, mesmo não concordando com alguns pontos, mas o respeito e a aceitação, isso vem de casa. Não adianta a gente impor quando esse adolescente já está no mundo. É mais difícil, né? Não que seja impossível, mas é mais difícil e ele vai sofrer mais. Com certeza, né? Porque o chefe não vai ter a mesma compaixão, né, que você, como pai ou mãe, tem. Vai ser totalmente diferente, né? Então, é muito mais fácil ele aprender agora, no contexto familiar, que existe todo esse amor, esse cuidado, proteção, do que lá no mundo, né? Com pessoas que não vão ter esse carinho, esse zelo que vocês, né, têm. Então, por isso da importância de realmente de vocês atentarem à comunicação de vocês, de como está sendo isso, não só observar o comportamento do filho, que é o que a gente costuma fazer, da gente sempre estar atento ao outro, ao comportamento do outro, mas sim o da gente, e aí, o que meu comportamento está implicando aí nesse desentendimento, de como eu posso melhorar. Então, tá atento a vocês, a como que você está lidando com a situação, conduzindo aquele conflito, de que forma
forma que você está realmente colocando essas regras para o seu filho, se você está acolhendo, se você está escutando, porque aí vai poder fazer com que o relacionamento de vocês flua e ele vai estar desenvolvendo essas habilidades importantes, como eu disse aqui, para a vida dele. Com certeza. E aí, entrando na nossa segunda dica do vídeo, né? Pega o seu caderninho para você anotar, para não esquecer. Sempre o caderninho aí presente nos nossos vídeos. Isso, porque senão esquece, né? A informação chega, você compreende naquele momento e depois, se foi. Ainda mais com tanta coisa acontecendo, né? Isso, exatamente. Tanta coisa chegando, se não anota, se vai. Mas o que eu ia falar? Essa segunda dica que a gente vai trazer para vocês é justamente também para ajudar nessas regras, né? Nesse controle, nessas limitações. Então é muito importante que quando você for trazer uma regra nova ou um combinado, que você não chegue jogando essa informação. Então, dê a ele opções. Como assim opções? Importante. Ao invés de você chegar e falar, filho, toda sexta-feira a louça vai ser sua, a partir de hoje. Né? Você foi muito impositivo, não deu opção, não falou nada, só jogou ali a informação. Mas se você fala, por exemplo, poxa filho, olha, você já está numa idade que já está na hora de ter responsabilidades, seu pai e eu já fazemos bastante coisa aqui em casa, tá na hora de você também compartilhar dessas atividades também, porque afinal você mora aqui também, né? Todo mundo tem que ajudar e colaborar. Então, o que você acha de, por exemplo, lavar a louça ou então varrer a casa? O que ficaria melhor para você? Então você dá opções, você explicou também o porquê dessa regra, né? Que a importância dele também ajudar em casa, porque já tá todo mundo ajudando, então é importante que ele ajude. Então não foi de uma forma autoritária, de uma forma impositiva. Você Isso. disse a necessidade, você explicou o porquê que seria importante dele participar ali, contribuir para o funcionamento da casa e deu as opções. Sim, deu a oportunidade dele escolher. Então, poxa, eu posso escolher fazer algo que seja mais legal, que seja menos chato para mim. Então ele vai se sentir participativo, ele vai sentir que ele tá tendo ali uma autonomia, de certa forma. Por mais que foi algo imposto, né, que foi colocado, olha, você vai ter que fazer alguma coisa, mas que dentro dessa imposição que existe, ele vai ter ali um controle de escolher o que ele vai fazer. Isso. Então existe uma diferença. Então é até interessante agora a gente pensar, né, nesse lado assim da empatia, né? Quando você se coloca no lugar do seu filho, não seria mais interessante se, por exemplo, numa situação, um chefe chegar pra você, te dar uma nova carga, uma nova função, assim, de repente, sem te avisar, sem nada, né, já chegar impondo, ou você acha que seria melhor se ele chegasse pra você e dissesse que as coisas estão mais diferentes agora, estamos passando por uma mudança, e que a gente precisa que você faça ou uma atividade X ou uma atividade Y, que você tem que escolher o que você se sente melhor pra fazer naquele momento. Olha como então, é diferente, né?